Você sabe quais são os pontos cegos da sua vida? Se você não sabe, eu vou ajudar você a descobrir. Pode ser em um momento em que tudo dá certo e tudo está claro para você. Pode ser quando nada funciona e está tudo confuso para você. É quando algo desperta dentro de você e você percebe que as coisas da vida são a vida das coisas que habitam você e fazem um novo sentido, e você tem um novo olhar para as coisas da vida. E aí, pessoal, vamos lá porque temos muito assunto interessante hoje aqui no Coisas da Vida, como já é tradição. E este espaço aqui do Coisas da Vida é para isso, é para trazermos aqui algumas conversas, alguns diálogos que possam ajudar você a edificar cada vez mais uma vida cheia de sentidos. Meu nome é Aloísio Alves e eu estou aqui para dialogar com você sobre realmente aquilo que pode enriquecer a sua vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clica aí, toca o sininho, não deixa para depois, porque hoje, como eu disse, tem muito assunto interessante aqui no Coisas da Vida. E eu peço a você que comente, faça suas perguntas, compartilhe também este conteúdo com outras pessoas. Quando eu pensei em criar o Coisas da Vida, foi exatamente para ficar um pouco mais ampla a nossa comunicação, porque muitas vezes tanto eu ficava restrito ao atendimento no consultório, quanto ficava também limitado aos workshops que durante a pandemia eu suspendi e estou voltando agora no mês de novembro de 2021 com as terapias em grupos, workshops, atendimentos. Mas esse canal ele foi pensado exatamente para isso, para que eu possa trazer para você algum assunto, algum tema, alguma provocação e que você também possa interagir, colocando aqui na área de comentários as suas perguntas, as suas questões, as suas observações, e isso é muito importante. Mas vamos lá. Eu estava perguntando para você e continuo com essa pergunta: se você conhece todos os pontos cegos da sua vida. E é interessante porque talvez você esteja surpresa, se sentindo surpreendido aí com essa pergunta, mas isso é muito mais comum. Geralmente a pessoa não consegue perceber as verdadeiras necessidades. É por isso que eu chamo de pontos cegos. São aquelas áreas da vida que a pessoa não consegue perceber que precisa de ajuda. É por isso que nos meus atendimentos eu foco totalmente em procurar enxergar e ajudar o cliente a enxergar o que é que está por trás do sintoma, o que está por trás do problema ou da queixa. E é aí que eu uso com muita frequência o método da constelação familiar, que é uma ferramenta de ajuda para a vida, ajudar a pessoa a enxergar o que está por trás, o que está escondido, o que está oculto, o que está por trás do sintoma, da dificuldade, enfim, para que ela consiga o quê? Avançar, consiga ir adiante. É interessante, não é? Se você já está gostando desse assunto, dá um like, dá um joinha para nós aprofundarmos um pouco e também para que você seja avisada e avisado dos próximos episódios. Então, eu continuo com essa pergunta. Você enxerga, você sabe quais são os pontos vulneráveis, os pontos invisíveis, quais são os pontos cegos da sua vida? E talvez você esteja aí pensando agora: poxa vida, Aloísio,
Você falou num assunto, eu estou lembrando que eu procrastino muito, que eu poderia estar bem adiantado nos meus estudos, mas eu fico procrastinando, que eu poderia ter feito a reforma da casa, que eu poderia ter feito aquela viagem dos meus sonhos, que eu poderia ter resolvido um problema de saúde, enfim, talvez você esteja refletindo sobre isso. Então, quando isso acontece, é bem provável que tenha aí um padrão que esteja, vamos dizer assim, não só limitando você, mas mantendo você numa espécie de um círculo vicioso. Você anda, se esforça, mas não sai do lugar. Vamos olhar para isso com mais atenção. Talvez também esses padrões estejam se repetindo nas relações com amigos, nas relações amorosas, na forma como você lida com a sua profissão, com o seu dinheiro, e também pode ser que seja um padrão negativo se repetindo na sua própria saúde. Eu já atendi pessoas que foram libertas de uma repetição infindável de doenças. Mal haviam se tratado de um sintoma, já apareciam outros. E depois que elas compreenderam, através de uma psicologia profunda, de uma ajuda real para a pessoa prosseguir na vida, essas pessoas conseguiram perceber o que é que de fato estava atuando, elas conseguiram seguir adiante na vida. É por isso que é muito importante que você pare um tempo para fazer a sua constelação familiar. Muitas pessoas me mandam mensagens, me mandam contatos aí através de WhatsApp, Face, Instagram, comentam mesmo aqui no YouTube com questões ligadas a tentarem entender o que é a constelação familiar. E a minha resposta é padrão, é a mesma resposta para ajudar as pessoas a compreender. A constelação familiar, não adianta você ficar lendo sobre esse método. Isso é um método de ajuda profunda. É importante que você faça, não importa a questão que você tenha para trazer. Desde que eu conheci a constelação familiar e pude aprender o método e tive a oportunidade de estudar com vários mestres e também com o próprio criador do método, eu passei a ter nas mãos uma ferramenta muito poderosa para ajudar as pessoas e, claro, ajudar a mim mesmo. Mas é muito importante que você saia da cabeça. O que quer dizer saia da cabeça? É que você pare de querer entender as coisas somente de maneira racional. É óbvio que quando eu atendo você, eu explico a estrutura do método para que você tenha uma compreensão racional, é óbvio. E sempre repito para os meus clientes, meus pacientes, eu quero que você faça um tratamento às claras, entendendo perfeitamente do que se trata o método. Mas se você ficar aí querendo apenas, principalmente buscando conteúdos gratuitos na internet, leituras fragmentadas, buscando entender, eu sinto muito, você vai ter uma vaga ideia. Então, por isso que o meu convite para você é que você faça a constelação familiar. Você experimente para descobrir esses pontos cegos que estão aí atuando na sua vida. Eu digo para você, existem 3 ordens muito importantes, a gente chama de ordens, né? Dentro da constelação familiar, que se não estiverem sendo seguidas, elas, vamos dizer assim, esses desequilíbrios, essas desordens, elas trazem muitas consequências. Por exemplo, a questão do pertencimento é uma ordem muito importante. Então, muitas famílias tentaram excluir pessoas do seu grupo familiar, pessoas que não agiram conforme as orientações, os valores, os parâmetros daquela família. Isso traz consequências para os descendentes. Eu encontro muita gente que está sofrendo de muitas
vamos dizer assim, anomalias, sofrendo de depressão, ansiedade, dificuldade na vida material e outros centenas e centenas de sintomas, e que muitas vezes vêm de uma exclusão que houve na própria família, e às vezes uma exclusão de parentes que a pessoa que está adoecida nem sequer sabia da existência daquela pessoa. E isso afeta as gerações sucessivas. Quando você faz uma constelação familiar, você também está cortando a continuidade da repetição de histórias pesadas, de destinos trágicos que muitas vezes se repetem. Não só questões mais graves, como, por exemplo, suicídios que se repetem, quebras financeiras que se repetem de geração em geração, doenças que acabam se repetindo, separações, acontecimentos difíceis que vão repetindo aí com os descendentes, mas também algumas questões mais corriqueiras, coisas mais comuns, vamos dizer assim. Também esses padrões precisam ser quebrados. Então, o pertencimento é uma ordem importante. Outra ordem fundamental dentro do método da constelação é a questão da hierarquia. Então, isso também, mais do que você entender o que é essa hierarquia, é você perceber através do seu coração o quanto que quando o sistema familiar não está em ordem, não está na hierarquia correta, por exemplo, um filho que quer mandar mais do que os pais, certo? Pais que se colocam numa posição de filhos para receber cuidados especiais, né, dos filhos. Essa inversão de papéis é a filha que se coloca como mãe, né, da própria mãe. É o filho que se coloca como pai da própria mãe ou do pai. Isso tudo são desordens aí na parte da hierarquia, apenas para dar um exemplo simples, e isso traz consequências graves. Uma outra questão também, e que acontece muito na família e entre casais principalmente, é uma desordem entre o dar e o receber. Então é muito importante perceber que essas ordens, essas leis, elas atuam na vida de todos nós concordando com isso ou não, porque se trata, na verdade, de leis arcaicas, leis que não foram revogadas. Elas não estão escritas em lugar nenhum, compreende? Mas elas estão aí presentes nesse campo morfogenético da família. E desde que eu descobri este método e me formei nele, fiz várias formações, inclusive pós-graduação em universidades, cursos oficiais reconhecidos, desde que eu agreguei aos meus atendimentos o método da constelação, eu tenho ajudado milhares de pessoas. Nesses muitos anos, já são milhares de pessoas. Então é importante que você tenha total segurança sobre isso. E se você quiser ler, conhecer um pouco mais da constelação familiar, das leis sistêmicas, você pode ler o meu livro. Eu publiquei recentemente um livro chamado O que os olhos não veem e o coração sente, uma visão sistêmica da doença e da cura. São 359 páginas em que eu explico para você de maneira muito tranquila, sem usar palavras ou termos difíceis, porque eu prefiro a linguagem mais simples, mas eu explico para você o que está por trás de muitos sofrimentos que você certamente está enfrentando aí na vida. Por isso que eu falo com você, a minha vida enquanto psicanalista, enquanto um profissional da ajuda, ela é exatamente pautada na forma como eu considero a mais ética, a mais eficaz, a que dá mais resultados. E um dos métodos que eu prefiro usar é a constelação. Mesmo quando vou atender com uma hipnose clínica, por exemplo, um outro método, eu faço a constelação
para eu ter certeza do que precisa ser tratado, ou seja, qual é o ponto cego na vida da pessoa e, claro, por ser um ponto cego, a pessoa não está enxergando. Muitas vezes a pessoa chega para mim, vou dar alguns exemplos para você, fala, eu estou com um problema de relacionamento com meu filho, não sei como educar meu filho. Quando eu vou atender, eu vejo que muitas vezes é algo que já vem no sistema familiar, ou do pai, ou da mãe, ou dos dois, entende? Às vezes a pessoa chega para mim, eu estou com um problema conjugal, uma dificuldade, uma crise conjugal, uma dificuldade. Quando a gente vai ver de uma maneira profunda, a questão não é do casal. Às vezes, em muitos casos, são questões sistêmicas que vêm dentro do sistema familiar. E aí, eu repito, ou dos dois ou de um deles, e que esses padrões são invisíveis. Por isso são pontos cegos, compreende? Às vezes a pessoa tem dificuldades extremas em cumprir compromissos, vai procrastinando. Quando a gente vai ver, é algo que já vem no próprio sistema familiar. E a boa notícia é que você, se estiver sofrendo de algo nesse sentido, se estiver com alguns pontos cegos em sua vida, você não precisa continuar assim. Então, pergunto para você mais uma vez, está gostando dessa conversa, desse diálogo? Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui sua pergunta, sua sugestão, porque isso é muito importante. Dá um joinha, dá um like, porque isso faz com que a plataforma que compreenda, vamos dizer assim, essa inteligência artificial entenda, identifique que você gosta desse tipo de assunto. Da minha parte, eu estou muito satisfeito por estar aqui com você hoje nessa conversa em que eu estive aqui falando para você sobre constelação familiar e perguntando para você quais são os pontos cegos que aí você ainda não identificou em sua vida. E claro, você precisando, você sabe que pode contar comigo. Eu tenho atendido pessoas do mundo inteiro, online, atendimentos online que são super eficientes. Tenho atendido no sul de Minas, no Triângulo Mineiro. Então isso tudo que eu estou falando para você aqui vem da minha prática. E o Coisas da Vida é exatamente esse espaço para nós falarmos das soluções que nós estamos encontrando. E eu digo para você, eu estou muito feliz por estar nesse caminho, aplicando não só o método da constelação familiar, mas me colocando à disposição, a serviço da vida, porque isso aqui é algo que é a minha vocação, o meu chamado maior. É claro que eu adoro a pesquisa na universidade, certo? Adoro as orientações que eu faço na universidade, mas eu digo para você, no meu coração, o meu chamado maior é para o campo da ajuda para a vida. Então eu espero que você tenha aproveitado o Coisas da Vida de hoje e eu aguardo você no próximo diálogo, no próximo episódio. Um grande abraço do Aloysio Alves e até a próxima!